E Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão em meio à guerra e trouxe pão e vinho. Quem é Melquisedeque? Onde fica Salém? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 14. Não saia daí. Aproveite e se inscreva no canal do Pastor João Neres. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Já lemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aqui no canal. E pela segunda vez estamos lendo. E você pode fazer parte desse projeto e ajudar também, compartilhando no grupo da família, no grupo dos amigos, na sua célula, na sua congregação. Vamos ler o capítulo 14 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, esse aqui é o nome mais fácil, e Tidal, rei de Goim. Se lembre que no capítulo 12, Deus chamou Abraão, ainda Abrão, para sair da sua terra, da sua parentela. Capítulo 13, ele voltou do Egito, voltou com ele também Ló. Houve uma dissensão entre os pastores de Ló e pastores de Abrão. Abrão ainda. E nesse momento aqui, ele já está sozinho. O Ló está lá em Sodoma. Mas vejam que Ló, ainda distante, continuará trazendo problemas para Abraão. Quando Deus te chamar para o negócio, não leve parente, não leve o amigo, não leve quem não foi chamar. Se Deus chamou você, vá sozinho. Aconteceu nos dias de Anrefel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, onde nosso irmão Ló está morando, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Se ajuntaram em batalha, em guerra, peleja. 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Então aqui esses reinos estão se rebelando contra esse rei, que é um tipo de imperador, Quedorlaomer, e vamos ver o resultado dessa batalha, nessa peleja que vai envolver Abraão por causa do seu sobrinho Ló. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriatai. Zuzins, Emins, todos estes, alguns entendem que sejam também descendentes de gigantes. Versículo 6. E aos Oreus e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto do deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, também aos amorreus que habitavam em Hazarot-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de
poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. É interessante essa observação, porque quando Ló está vendo a destruição de Sodoma e Gomorra, ele também foge para um monte, né? Parece que era uma estratégia comum nessa região de Sodoma, fugir para algum monte para escapar. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Olha, sai da tua terra, Abrão, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Estou chamando você. Mas ele levou Ló. Aí o Ló foi até o Egito, enriqueceu junto com Abraão. Agora ficou uma disputa dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, capítulo 13. E agora o Ló, mesmo distante, ainda está causando problemas para Abraão. Entenda, aquele que Deus não chamou, não coloque do seu lado, porque senão você vai passar o restante da sua vida e do ministério livrando ele dos reis inimigos, livrando dos problemas, das dívidas, porque Deus não chamou e ele se meteu onde não foi chamado. Deus chamou Abraão, não chamou Ló. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, o irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Abrão mandou Ló escolher. Ele escolheu as campinas do Jordão. Ele escolheu um lugar bonito. O lugar bonito era Sodoma e Gomorra, que agora perdeu a guerra. Ló morava, perdão, Abraão agora morava junto aos carvalhais de Manre, numa região talvez não tão bonita, não tão rica, mas lá ele estava guardado. E lá os anjos vão aparecer para conversar com ele. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, chama de irmão porque por causa de parentela, né? Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados. Opa, Abrão tem a porte de arma. Viu aí? É guerra. É guerra, né? Guerra não é brincadeira. Armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. 318 parece não ser muito, mas era o exército de Abrão. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Olha, o Abraão era brabo, hein? Com apenas 318, mas homens selecionados, fuzileiros navais, né? Digamos assim, selecionados, tropa de elite de Abraão, foi lá e resgatou o seu sobrinho Ló, que mesmo distante, ainda está causando problemas para Abraão. Abraão, Deus chamou você, Abraão, não chamou Ló. Não carregue Ló, não carregue problema. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Observe, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Mas ele não se encontra com Abraão antes de Melquisedeque. Olha só, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era ele sacerdote
do Deus Altíssimo. Bem, se ele é rei de uma cidade. Onde é Salém? É Jerusalém. Aqui é um mistério muito grande. Alguns estudiosos pensam que esse Melquisedeque possa ser sem filho de Noé. É possível, pois eles viviam muito. Viviam 700, 800 anos, né? E aqui eles ainda estão nesse período de longevidade, pois descenderam direto dos primeiros homens e, portanto, viveram mais. É possível, mas o que eu destaco aqui é que ele é rei e é sacerdote. Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz: Ora, a suma do que temos visto até aqui é que temos um sumo sacerdote tal, que se assenta à destra do trono da majestade nas alturas. Jesus, o Filho de Deus. Ele compara Jesus a Melquisedeque no capítulo 7 de Hebreus, e no 8 diz, ele está assentado à destra de Deus. Ou seja, ele é rei e é sacerdote. Ele é sacerdote e ele é rei. Como sacerdote, ele pede, como rei, ele concede. Aleluia. Como sacerdote, ele se humilha, como rei, ele se exalta e é exaltado para sempre. Como sacerdote, ele se veste de pano de saco, mas como rei, ele está revestido de glória, montado no cavalo branco, assentado à destra de Deus Pai, para nos dar a vitória. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, os elementos da ceia. Tomai e comei, Abraão. Tomai e bebei, Abraão. Aleluia, é mistério. É um tipo de Cristo. Eu antigamente pensava que ele era o próprio Cristo. Não, não é. Mas ele é um tipo de Cristo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, uma ordem sacerdotal que não tem início nem fim. Um sacerdócio que não entrou no tabernáculo construído por Moisés no deserto, mas um sacerdote que entrou no tabernáculo celestial. Isso é explicado no livro, na carta aos Hebreus. Melquisedeque, o homem mais misterioso da Bíblia, rei de Salém, rei de Jerusalém. Ele era rei e era sacerdote. Ele trouxe pão e trouxe vinho, os elementos da ceia. Ele é um tipo de Cristo. E abençoou e disse, Abraão, né? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aleluia. E Abrão deu-lhe o dízimo de 50%. Não deu dízimo de tudo. Deu dízimo de tudo. Dízimo é 10ª parte. Mas dízimo de tudo quer dizer de todos os recebimentos. Tem gente que recebe 2 salários e dá o dízimo de 1. Está errado. Tem gente que é empresário e recebe uma aposentadoria. Ele dá da aposentadoria, mas não dá da empresa. Está roubando a Deus, segundo a Bíblia. Dízimo, toda vez que a Bíblia fala de dízimo, fala dízimo de tudo. Do bruto e de tudo que recebemos. Né? Claro que cada caso é analisado. O importante é você ter a fé para entregar, devolver o seu dízimo. Mas, toda vez que a Bíblia fala em dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Toda vez que a Bíblia fala em dízimo, se refere a dízimo de tudo. Jacó, neto de Abraão, diz, se tu me abençoares, se eu prosperar lá na terra do meu tio, de tudo que eu receber, te darei o dízimo. Ok? Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho, abençoou, recebeu o dízimo. Agora vai chegar o desavisado do rei de Sodoma. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Ora, Abraão foi lá por causa do sobrinho, por causa de uma alma e da alma da sua esposa, das suas filhas. Abraão foi lá pela família de Ló. Aí o cara de pau chega aqui e diz, ei, me dá as pessoas e fica com os bens para ti. Olha só, que proposta. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma,
levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Minha riqueza, rei de Sodoma, vem do Senhor, o Deus de Israel. Não quero nada seu, não aceite nada do rei de Sodoma. O Ló, bobinho, pensou que ia se dar bem em Sodoma, foi preso, depois vai perder a sua família, e o resto da história vocês sabem. Mas Abrão disse, ó, não quero nenhum acordo contigo, rei de Sodoma. Meu acordo é com Melquisedeque, ele já passou aqui antes de você, e eu dei para ele o dízimo de tudo. Salvo tão somente que os jovens comeram, ou seja, a quentinha do dia, né? O alimento, e a parte que toca aos homens que foram comigo. Ané, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Ou seja, Abrão disse, eu não quero nada. Esses que foram comigo são livres de outras regiões, eles tomem a parte dele. Rei de Sodoma, eu não quero nada seu. Aleluia. Eu não quero nada seu. É como aquele homem que não vendeu a sua vinha para o rei Acabe, né? Ele morreu, mas não vendeu a sua vinha. Nabote, irmão Nabote. O irmão Nabote era da linha de Abraão. Eu não quero nada de você, rei de Sodoma. E aqui acabou o capítulo 14 do livro de Gênesis. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E estamos nesse cronograma aí, né? Gênesis de manhã, Mateus de tarde. E vamos ler a Bíblia toda mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, abençoe os teus filhos, conceda vitória. Que Melquisedeque, o nosso Melquisedeque, o sumo sacerdote eterno, possa trazer para nós nesse dia pão e vinho, alegrar a nossa casa, a nossa família, nos abençoar. E nós devemos lhe entregar a honra, a adoração, nós devemos lhe entregar o dízimo de tudo. Enquanto ele nos abençoa e ele nos dá pão e vinho. Obrigado. Agradecemos em nome de Jesus, orando pelo Brasil, por Israel e pela cidade de Jerusalém. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.